Talvez eu tenha encontrado o melhor dispositivo para rodar TrueNAS, ou até mesmo o seu Media Server, ocupando o menor espaço possível, mas tendo bastante capacidade de armazenamento. Hoje, eu vou te mostrar esse dispositivo e também como fazer o pass-through dos discos no Proxmox para uma máquina virtual. E esse vídeo vai ser dividido em capítulos, então sinta-se à vontade para assistir o que mais te interessar, e se você quiser assistir o vídeo todo, eu garanto que você vai aprender algo novo. Meses atrás eu fiz um vídeo sobre o Beelink ME Mini, um mini NAS com processador Intel N150, 12 GB de memória RAM e 6 slots NVMe, uma máquina realmente poderosa e compacta. Hoje eu vou te mostrar o Beelink ME Pro, o mais novo mini NAS da mesma família do ME Mini. E esse mini NAS é muito compacto, inclusive até na caixa, onde temos apenas o manual de instruções e o ME Pro logo de cara, simples assim. E ele tem essa frente com uma grade muito bonita que lembra bastante os amplificadores de guitarra. E de conectividade, ele tem duas portas de rede 2.5 gigabit Intel i226V, que tem um suporte ótimo para Linux, saída HDMI, uma porta USB-C de 10 gigabits com suporte a vídeo output, uma porta USB 3.2 de 10 gigabits e duas portas USB 2.0 de 480 megabits. Embaixo dele, temos uma chave inclusa para remoção dos parafusos para instalação dos discos. Na parte de trás, temos também essa rede de metal, que ao retirar nos dá acesso aos discos SATA, e aqui podemos utilizar a chave inclusa para remover a gaveta do disco. Eu vou utilizar uma outra chave que torna o processo ainda mais fácil. E cada uma dessas gavetas suporta até um disco SATA. Dentro das gavetas temos duas caixas, uma com o cabo HDMI, cabo de rede e parafusos para fixação dos HDs, e uma segunda com a fonte de alimentação de 19 volts, 120 watts. Na parte de baixo podemos retirar o suporte da chave e temos acesso a mais dois parafusos, que ao retirar dão acesso a três slots NVMe. E aqui vem o ponto mais alto desse mini NAS. Podemos remover a placa-mãe completa. Isso aqui é todo o hardware do ME Pro. E o mais interessante é que ele foi feito dessa maneira modular para que fosse simples de fazer uma atualização do hardware, abrindo espaço para atualizações ou até mesmo alterações da placa-mãe entre Intel, AMD e até mesmo ARM. É a primeira vez que eu vejo uma funcionalidade dessa em um dispositivo tão pequeno. Existem empresas como a Framework que fabricam sistemas modulares, mas nada nesse nível. Aqui, eu instalei dois discos Iron Wolf da Seagate de 4 terabytes, e por enquanto eu não vou instalar nenhum disco NVMe extra, mas vou deixar esse espaço para o upgrade. Nesse vídeo eu ainda te mostro os testes de desempenho e consumo de energia, mas agora vamos seguir com o Proxmox. E se você não conhece o Proxmox, ele é um sistema open source de virtualização muito poderoso e tem diversos vídeos aqui no canal sobre isso, e eu vou deixar inclusive uma playlist aqui na descrição desse vídeo. Esse ME Pro é uma ótima alternativa para rodar o seu home lab ou sistema de NAS, e uma das funções mais interessantes para se usar com o Proxmox é o Disk Pass-Through. O Disk Pass-Through faz com que você passe o disco por inteiro diretamente para uma máquina virtual. Também dá para fazer isso com uma controladora, placa de rede, GPU, USB e por aí vai. Para fazer o pass-through é bem simples, mas para o disco tem um detalhe bem importante que eu vou te ensinar. A primeira coisa que eu fiz foi instalar o Proxmox no ME Pro. Não vou explicar o passo a passo porque tem vídeo sobre isso aqui no canal. Depois de instalado, eu vou fazer o login na UI, selecionar o host e ir em discos. Aqui temos alguns discos, o NVMe e dois SATA, o SDA e o SDB. Ele já tem partições criadas porque eu estava testando o TrueNAS diretamente nesse dispositivo, então eu vou selecionar esses discos e clicar em Wipe Disk para apagar todo o conteúdo. Agora, eu vou criar uma VM com o nome de TrueNAS, colocar a imagem do sistema, adicionar um disco de 150 GB e selecionar 4 cores para o processador para usar todo o disponível. Em Type, eu vou selecionar Host para ter uma performance superior. Um detalhe importante é que se você pensa em migrar as VMs em algum dia, selecionar Host pode não ser a melhor escolha, já que isso geraria um problema na migração para um processador diferente. De memória, eu vou colocar 8 GB e concluir. Agora que eu tenho a VM criada, eu vou voltar no host e em seguida no discos e prestar atenção em dois detalhes. Aqui temos o disco SDA e SDB, com o mesmo modelo, porém com um número de serial diferente, o que faz todo o sentido, e nós vamos precisar dessa informação. Abrindo um shell eu posso executar o comando ls-l /dev /disk /by-id. Isso vai listar todos os discos por ID e também o seu symlink para o nome do device. Aqui nós vemos no topo que temos dois começando com ATA-ST4000, linkados com SDB e SDA. Esses são os dispositivos que queremos fazer o pass-through. Note que no final de cada um deles temos um serial. Agora, precisamos executar o comando para adicionar esse disco na VM, e para isso eu vou copiar o nome do disco. O comando que eu vou executar é o qm7, o ID da VM,
menos SCSI, o número do disco, barra dev, barra disk, barra byid, barra o ID do disco. Mas fica tranquilo que todos esses comandos vão estar num GIST aqui na descrição do vídeo. O ID da VM é o número que está logo ali do lado, no nome dela, no meu caso, 100. E o número junto do SCSI é o nome do device no Proxmox. Eu vou adicionar o primeiro disco como SCSI 1 e o segundo como SCSI 2. Indo na VM em Hardware, agora podemos ver que o disco está conectado como SCSI 1 e SCSI 2. Ainda tem um passo que precisamos executar, mas primeiramente eu vou instalar o TrueNAS para mostrar o que acontece caso você não siga o passo a passo. E também tem vídeo da instalação e do uso do TrueNAS aqui no canal e vai estar no card aqui em cima. Com o TrueNAS instalado, eu vou fazer o login pelo browser e acessar o Storage, e em seguida eu vou clicar em Disks. Podemos ver aqui que temos dois discos de 4 TB disponíveis. Eu vou voltar em Storage e vou clicar em Create Pool. Eu vou dar agora um nome para pool e em Data eu vou selecionar o layout de Mirror com o tamanho de 2 discos e um VDEV e clicar em Manual Disk Selection. Aqui vai ser exibido 2 discos e ao clicar em Save Selection podemos avançar até o final e clicar em Create Pool e confirmar que o conteúdo dos discos será apagado e uma mensagem de erro de topologia vai ser exibida, dizendo que os discos têm um número de série duplicados. E esse é o ponto que eu queria mostrar para vocês antes de corrigir. Lembra de que cada disco tem um serial? Se não informarmos isso para nossa VM, no pass-through ela vai ficar confusa, já que os discos são iguais. Então, aqui eu vou desligar a VM do TrueNAS e voltar para o Proxmox. Aqui no Proxmox eu vou instalar o Vim, mas você pode utilizar o Nano ou qualquer outro editor de texto que quiser. Vamos editar o arquivo em /etc, /pve, /qemu-server, o id da vm.conf, e no meu caso vai ser 100.conf. Nesse arquivo nós temos a informação da configuração dessa VM, e aqui temos o SCSI 1 e o SCSI 2, e é aqui que vamos adicionar o serial. Como nesse modelo de HD o serial já está escrito no device, fica muito simples, mas caso não fique, você precisa verificar esse dado. Eu vou adicionar após o size uma vírgula e o serial de cada disco, e então salvar e sair. Ao ir na configuração da VM, agora vemos o disco com o serial. Isso quer dizer que está tudo certo. E existem algumas configurações no Proxmox que não é possível ser feito pela UI, e esse é um desses casos. Agora, eu posso ligar a VM e acessar o TrueNAS pela UI. Aqui, eu posso repetir todo o processo de adicionar os discos, e agora a pool vai ser criada com sucesso. E com isso, temos acesso direto ao disco no TrueNAS, o que pode ser muito útil no caso de um servidor com vários discos. Voltando para o ME Pro, eu também fiz os testes de desempenho com o Geekbench e os resultados foram muito bons. Ele ficou bem acima do Terramaster F4 SSD, que tem o mesmo processador, e ganhando por pouco do ME Mini, que tem um N150. Porém, perdeu um pouco para o N100 em multicore. Para comparação, ele ficou bem páreo ao i5 de 7ª e 9ª geração em single core, mas perdeu bastante em multicore. Mas o foco desse processador é a economia, afinal, ele é um processador de apenas 15 watts de TDP, contra 65 watts dos Core i5 de 7ª e 9ª geração. Falando em energia, ele roda 20 watts já com os discos em idle e teve pico de 41 watts quando estava instalando o sistema. Ele é realmente muito econômico. Só teve um ponto que não me agradou muito, que foi os discos não serem hot swap. Isso quer dizer que para troca de discos você precisa desligar o dispositivo, mas para ser sincero, diversos NAS Turnkeys também são assim. Inclusive, diferente de outros NAS, os discos não são de formato kickswap ou toolless. Eles precisam ser parafusados, mas isso tem um porquê. Os discos têm uma borracha de silicone anti-vibração para reduzir o barulho dos HDs e proteger o disco de danos. Fora que o chassi é desenhado para que todo o resfriamento pudesse ser feito com apenas um cooler, o que é muito bacana. Segundo a Belink, eles consideram que os usuários tipicamente não instalam ou não removem os HDs após o setup inicial, e esse foi o motivo por optar nesse formato. Eu gosto bastante dos dispositivos do Belink. O EQI 13 Pro ainda segue como o computador principal da minha esposa, e eu não tenho reclamação alguma, o que é muito bom. O ME Mini de fato foi uma inovação gigante, assim como está sendo o ME Pro. O ME Pro é inclusive o menor NAS com 2 discos SATA que eu já tive contato, fora que ele ainda tem espaço para 3 NVMEs. Dá até para comparar ele com o Asustor Drive Store 2 e até mesmo com o DH2300 da Allgreen, e ele é realmente menor. Fora que o visual retrô de amplificador de guitarra é muito bacana. O ME Pro é um NAS muito interessante. Todo esse conceito de modularidade inovou muito e, sinceramente, eu espero que isso influencie outros fabricantes a seguir nesse formato. Eu gostaria muito de ver no futuro as versões ARM e AMD desse dispositivo, e quem sabe no futuro até mesmo a RISC-V. Não tem nada no radar, mas se a Belink me perguntasse o que eu gostaria de ver nessa série, essa seria a minha resposta.
E você, o que gostaria de ver como inovação em dispositivos como esse? Me conta aqui nos comentários. Esses nomes aqui do lado são os membros do canal, eles ajudam demais a manter esse conteúdo no ar e ainda tem acesso antecipado aos vídeos e é um canal exclusivo para membros no Discord. Se quiser apoiar o canal, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo e... valeu!